Desde a chegada da pandemia da Covid-19, vieram com ela alguns termos médicos que até então nós não conhecíamos. Alguns desses termos vocês já ouviram falar, como por exemplo, pandemia, uma endemia, contaminação local, contaminação comunitária. Mas o que na realidade significam esses termos que até então era desconhecido para a maioria das pessoas? Para começar, vamos falar sobre o próprio termo pandemia. O que você aí em casa entende por pandemia? Nós só ouvíamos falar constantemente do termo epidemia. Uma epidemia, por exemplo, é uma doença que está localizada numa região ou país específico. Não há a importação nem a exportação dessa doença para outros locais, como por exemplo o que aconteceu com a Covid-19. Já no caso de uma endemia, é quando uma doença ela é específica de uma determinada região e constantemente essa doença vai desaparecendo e ressurgindo, como é o caso da malária. Tem épocas em que o nosso país vive surtos e picos dessa doença e tem épocas em que há um menor número de casos, mas é uma endemia. Mas já o termo pandemia, que ficou muito conhecido com a chegada da Covid-19, há quem pense até que o termo foi inventado precisamente para a Covid-19. Esse termo já existe desde há muito tempo. O termo pandemia é uma doença que consegue se espalhar para várias regiões do planeta, como aconteceu no caso da Covid-19, que começou na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, e que em poucos meses espalhou-se em todos os países e territórios do planeta. Aí sim estamos perante a uma pandemia. Outro termo que ficou muito conhecido pelas pessoas é o termo de contaminação local e contaminação comunitária, quarentena, incubação e outros termos que vamos falar aqui. Para começar, nós vamos falar sobre o que é uma quarentena. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a quarentena não é um período de 40 dias, apesar do nome nos remeter a esta ideia. Uma quarentena é quando alguém com um risco de contágio, uma pessoa que possui algum tipo de vírus, essa pessoa tem que ficar em isolamento. O período desse isolamento é determinado pelo chamado período de incubação do vírus ou da doença. O período de incubação de um vírus, no caso da Covid-19, é de 14 dias. Ou seja, o período mínimo em que uma pessoa necessita estar em quarentena é de aproximadamente 14 dias. O período de incubação do vírus, ao mesmo tempo, é o tempo em que leva desde a sua primeira infecção até apresentar os primeiros sintomas da doença. Só que ao contrário do que acontece com outros vírus, a Covid-19 tem algo que alguns vírus não têm. Algumas pessoas podem ser assintomáticas. Na realidade, o que é assintomático? Assintomático é uma pessoa que, mesmo já infectada pelo vírus, não tem nenhum sintoma associado a esta doença, como por exemplo, tosse, dor de cabeça, febre, dificuldades respiratórias, ou seja, não apresenta nenhum sintoma, mesmo estando infectado pelo vírus. Mas ainda assim, desde o contágio até apresentar os sintomas da doença, ou não, no caso dos assintomáticos, essa pessoa tem uma enorme capacidade de contaminar outras pessoas. E isso nós chamamos de risco de contágio. Para aquelas pessoas que são as chamadas pessoas de risco, o que é uma pessoa de risco? Quando é que alguém é considerada pessoa vulnerável ou de risco? São aquelas pessoas que possuem algum tipo de doença que possa fazer com que, ao ser infectado pelo vírus da Covid-19, desenvolva a sua forma mais grave. No caso da Covid-19, são grávidas, recém-nascidos, pessoas que tenham doenças crônicas, como a síndrome respiratória aguda grave, pessoas que tenham cardiomiopatia hipertrófica, pessoas que tenham hipertensão arterial ou outro tipo de doença associada, como a diabetes ou VIH-Sida, que possam complicar um pouco o estágio da Covid-19, desenvolver da sua forma mais grave. Outro termo que ficou muito conhecido, contaminação local e contaminação comunitária. Apesar de serem coisas diferentes, em algum momento essas chegam a ser quase a mesma coisa. Quando é que estamos perante a casos importados, locais ou comunitários? Uma contaminação local é quando alguém de fora traz o vírus para dentro. Esse chama-se caso importado. Mas se esse mesmo caso importado transmitir a uma pessoa de dentro do país que não esteve fora do país, aí estamos perante uma contaminação local. Ainda é possível que essa mesma pessoa infectada possa infectar outras pessoas.
E aí vem o termo que se usa, contactos diretos e indiretos. Sempre em que há possibilidade de determinar a origem dos casos, dos primeiros casos e quem contaminou quem, ainda estaremos perante a um caso de contaminação local. O caso de contaminação local ela pode se estender até um bairro, uma região específica, desde que se saiba a origem dos casos. Já numa contaminação comunitária, acontece quando há elevado número de casos em que não é possível determinar quem contaminou quem. Não é possível saber quem infectou primeiro e quem é contacto dos contactos. Nesse estágio, o país entra em um estágio de contaminação sustentável em que o vírus se desloca em várias regiões do país descontroladamente, sem poder controlar os contactos e os contactos dos contactos. Outro termo que ficou muito conhecido, também relativo à Covid-19, é o próprio termo de isolamento social, distanciamento social. O isolamento social é basicamente quando a pessoa fere ou tem que estar isolada por alto risco de contágio. Já o distanciamento social implica em que você esteja a uma distância em que o vírus não possa ser transmitido de uma pessoa para outra. Por isso nós temos que usar a máscara, porque a máscara evita em que nós, ao espirrarmos, transmitamos o vírus ou transmitimos o vírus para outra pessoa que esteja a menos de 1 metro de distância. Com estes termos, nós encerramos aqui o vídeo, mas talvez haja a possibilidade de voltarmos a fazer uma parte 2 deste vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Manuel Júnior e muito obrigado por assistir.